Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso. Sou o professor Jason Rebouças, licenciado em matemática, não é? Com o projeto na Educação 360 Graus, que é um projeto maravilhoso, que é Recuperando Juntos, tá? Que é o nosso projeto de aprendizagem da matéria matemática, onde nós estamos vendo descritor por descritor e hoje nós vamos estudar o eixo 5 da matemática, que é tratamento da informação, com o descritor de número 37. Nesse descritor, nós estamos vendo que associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam, ou vice-versa. A gente vai aprender nessa aula de hoje, gente, a analisar gráficos, analisar tabelas com gráficos e analisar gráficos com tabelas, vice-versa, ok? Muito tranquilo. Para essa aula, tragam comigo o conhecimento cognitivo que vocês já têm, tragam comigo também a vontade de aprender matemática, que isso é fundamental, e essa aula será uma viagem. Venham comigo. Gente, para começar, eu trouxe já um gráficozinho aqui associado a uma tabela, para a gente já aprender a analisar um com o outro. Então, a questão 1 diz assim: o gráfico abaixo mostra o consumo de água de uma família nos meses de janeiro, fevereiro e março, medidos, claro, em metros cúbicos. O consumo em janeiro está na tabela, foi de 40 metros cúbicos, tá certo? O consumo em fevereiro caiu para 30 metros cúbicos. E lá em março, já um gasto foi para 80 metros cúbicos. Essas fontes em dados hipotéticos, né? E a tabela ao lado, que representa o gasto, o consumo, a relação do eixo vertical com o eixo horizontal, ou seja, o consumo em metros cúbicos com os meses, está em qual alternativa dessa questão? A, B, C ou D? Pause o vídeo, analise o vídeo, as questões e marque a alternativa correta. Ok, pessoal? Quem marcou a alternativa D acertou, porque foi a nossa leitura gráfica. A alternativa D diz que a família gastou 40 metros cúbicos em janeiro, 30 metros cúbicos em fevereiro e 80 metros cúbicos em março. Então, a alternativa D é a resposta da questão, ok? Bom, próxima questão, a gente tem aí uma tabela e embaixo alguns gráficos de pizza para serem analisados, tá? Esse gráfico redondinho a gente chama gráfico de pizza, que diz assim: num campeonato de boliche, os pontos que Ana, Lia, Rui e Zeca marcaram aparecem na tabela abaixo. Ana marcou 8 pontos, Lia marcou 32 pontos, 4 vezes mais, Rui marcou também 8 pontos e Zeca 16 pontos, a metade de Lia. Então, o gráfico de pizza, que mostra a distribuição de pontos desses respectivos jogadores, pause o vídeo um pouquinho, analise qual a alternativa e marque. Ok? Pessoal, a Lia, ela fez 32 pontos, a metade da pontuação, porque se você somar os pontos de Ana, de Rui e de Zeca, 8 mais 8, 16, com mais 16, 32, dá a pontuação de Lia. Então, Lia sozinha marcou a metade dos pontos. Isso está caracterizado na letra A, onde Lia marcou os 32 pontos, metade dos pontos do campeonato, enquanto Rui marcou 8 pontos, assim como Ana também, metade de 1/4, 8 pontos, e Zeca marcou os outros 16 pontos só. Então, 32 com 16, com 8 e com 8, forma 64, que é toda a pontuação do campeonato. Alternativa A, ok? Se você entendeu a questão, maravilha. Se não entendeu, pause o vídeo, leia com calma, volte um pouquinho e veja a explicação da questão, tá bom? Próxima. Eu tenho também aqui uma tabela e também tenho gráficos de pizza, que diz assim: qual dos gráficos corresponde à tabela? Ou seja, vamos pegar os dados da tabela e ver qual dos gráficos corresponde a essa tabela. Preferência das donas de casa por marca de sabão e número de donas de casa. 10 donas de casa preferem o sabão Hot. 20 donas de casa, o Sujol. 20 donas de casa preferem a marca de sabão Me Enerva. E 30 donas de casa preferem outros, tá ok? Qual é o gráfico que me traz essa realidade? Onde o Sujol e a Enerva representam a mesma quantidade, tá certo? Isso está aí na letra C, pessoal. Veja que Sujol e Enerva, Me Enerva, tem aí a metade com 20.
enquanto o OT é 10 e outros 30. Se você somar outros com 10, com OT, dá 40. Se você somar sujol com erva, também dá 40, que é a metade do gráfico de pizza. Está bem caracterizado a resposta letra C, de casa. Gente, essa questão que traz essa tabelinha, ela mostra as notas de matemática de Pedrinho durante o ano letivo de 2011, de acordo com esses bimestres. Pedrinho, um aluno que começou no primeiro bimestre tirando 4,5 em matemática, estudou um pouquinho mais, tirou 7 no segundo bimestre, deu uma recuperada muito boa. No terceiro bimestre, Pedrinho brincou um pouquinho, caiu para 5,5, mas no quarto bimestre, Pedrinho, cheio de vontade de passar direto, sem ir para a recuperação, conseguiu recuperar e tirou um 8, pessoal. Muito boa, tá? Então, qual é desses gráficozinhos, dessas tabelinhas aí embaixo do gráfico, de linhas que representa as notas de Pedrinho? Dá uma pausazinha no vídeo e tente responder. Gente, a letra B representa o gráfico. A tabela, o gráfico da letra B representa os dados da tabela. Percebam, no primeiro bimestre, Pedrinho tirou 4,5. Está aí o ponto entre 4 e 5, tá certo? Não é a letra A, porque está dizendo que no primeiro bimestre ele já começou com 8. Não é verdade. A letra C está dizendo que ele começou com 7, também não é verdade. E a letra D está dizendo que ele começou com 9, pessoal. Não é verdade. A única alternativa que diz a realidade da tabela no gráfico é a alternativa B, que diz que ele começou com 4,5 no primeiro bimestre, depois subiu para 7, que está entre 6 e 8, depois caiu para 5,5, que está abaixo de 6, e por último ele fechou a nota lá no quarto bimestre com 8. Letra B de bola é a alternativa correta dessa questão, ok, pessoal? Então, a última questão que vamos analisar hoje, com esse gráfico de pizza, muito interessante inclusive, tá? Desta aula, diz assim: o gráfico abaixo mostra a distribuição de quantidade de vitaminas A, B, C e D em um certo medicamento. A tabela que corresponde a essa informação é: qual é a tabela que me traz que a vitamina A corresponde a 10% desse comprimido aí, desse medicamento. A vitamina B corresponde a 25%. Tá? A vitamina C corresponde a 60% e a vitamina D corresponde a 5%. Veja que a tabelazinha que corresponde a esse gráfico é a tabela que está na letra B, a resposta dessa questão. Ok, pessoal? Com isso, nós fechamos aí o descritor 37. Aprendemos nessa aula de hoje a associar informações representadas em tabelas ou listas, ou associar informações representadas em gráficos, se a gente leu em tabela, ou informações que a gente aprendeu nas tabelas, traduzindo em gráficos, ok? Foi mais uma aula com o professor Jason, seu professor de matemática, do projeto Recuperando Juntos. Um forte abraço.